STF retoma nesta quinta julgamento sobre anulação das condenações de Lula na Lava Jato. Em março, o ministro Edson Fachin declarou que a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar 4 processos abertos contra o ex-presidente. Rio Supremo Tribunal Federal, STF, retoma nesta quinta-feira, em plenário, o julgamento que vai confirmar ou não a decisão monocrática do ministro Edson Fachin que anulou as condenações emitidas pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato em Curitiba. Estão em pauta 2 agravos regimentais, um apresentado pela defesa de Lula, e outro pela Procuradoria-Geral da República, PGR. O recurso da PGR tenta reverter a decisão de Fachin que transferiu as ações de Lula da Justiça Federal de Curitiba para a Justiça Federal de Brasília. Na prática, os procuradores tentam restabelecer as condenações e retirar novamente os direitos políticos do ex-presidente. No outro, a defesa de Lula quer estender as decisões de Fachin, fazendo com que processos conexos tivessem declarados a perda de objeto. Os advogados do ex-presidente querem que a extinção se dê somente após o trânsito em julgado, quando não é mais possível apresentar recurso, da decisão sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, com exceção do habeas corpus que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. No caso do triplex em Guarujá, São Paulo, a avaliação dos magistrados da Suprema Corte sobre o caso de Lula foi iniciada nesta quarta-feira, com análise de outro recurso da defesa que pleiteava manter o julgamento na segunda turma. A apreciação tomou grande parte do dia com inúmeras divergências entre os ministros, mas o tribunal acabou decidindo por 9-2 julgar a decisão de Edson Fachin em plenário. Apenas os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello votaram a favor do requerimento do ex-presidente. Ao iniciar seu voto, Fachin disse que tanto o regimento interno do Supremo quanto sentenças anteriores da Corte que formaram precedente sobre o tema indicam que cabe apenas ao relator, de maneira discricionária, tomar a decisão sobre quem julgará a matéria. É regular a afetação, remessa, ao plenário deste Supremo Tribunal Federal. Se mantida a afetação, prosseguiremos no exame dos 2 pontos seguintes. Mantida a afetação, caberá o exame quanto à competência e aos efeitos da decisão monocrática proferida e agora recorrida, afirma Fachin, citando julgamentos da Corte sobre o tema. Contrariado pela posição do relator, o ministro Ricardo Lewandowski sugeriu que as regras do STF, que prevêem julgamento de habeas corpus na segunda turma, são flexibilizadas apenas quando o caso em julgamento é de Lula. Marco Aurélio Mello fez coro ao posicionamento de Lewandowski e afirmou que como o colegiado já tinha julgado petições sobre o mesmo caso anteriormente, não caberia mandar para o plenário. Ambos argumentaram que a deliberação de recursos nesse molde são questões corriqueiras, e por isso deveriam ser mantidos com a segunda turma. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso decidiram acompanhar o relator, e se posicionaram para que o caso fosse ao plenário. Aqui neste caso não há nenhuma ambiguidade, o regimento é claríssimo, essa é uma faculdade discricionária do relator, afetar ou não afetar ao plenário. Há uma informação factualmente equivocada, de que a afetação deste caso constitua um ponto fora da curva, disse Barroso, rebatendo a sustentação de Lewandowski. Os créditos desta reportagem vai para o Globo Brasil. Acesse agora o globo.globo.com/Brasil e confira muito mais.